Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram, @Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, @JMaradona. Chegamos nele, hein? No nosso episódio 300, tá ligado? Cara, Gastamos o microfone já, hein? Já estamos começando. Porra, Parece que a gente começou total. Exatamente, cara. Nosso 300º episódio. Cara, e o pior é que essa palavra, eu falei, mano, como é que se fala 300, né, em nome? Ele estudou. Porra, não, eu tive que... Eu falei, porra, no número ordinal, tá ligado? Eu já ia meter um 300º e tá ótimo. 10 de 10, Faz porra. sentido. Faz muito mais sentido. Cara, a gente tá completando não, né? A gente tá completando o episódio número 300. Já são 6 anos e meio de podcast, né? A gente começou esse podcast no final de 2019, né? Então a gente entra em 2020, já segue o podcast com a pandemia. Já mete ali um primeiro episódio da São Silvestre e depois vem a Covid. Porra, total. E aí desgraça a vida de todo mundo e a gente segue firme e forte. Nem sempre muito firme, nem sempre muito forte, mas seguimos, tá ligado? Nunca desistimos, essa é a parte mais importante do nosso podcast. Exatamente, porra. Isso aqui dava um corte com uma frase motivacional maravilhosa, tá? Então imagine aí uma frase motivacional minha de nós nunca desistimos. Não, fica tranquilo. A gente faz esse corte aí, pede pra IA fazer uma arte, né? Faz uma arte muito bonita e faz de capa. Bom demais. Cara, e como a gente começou no episódio anterior, né? Mais uma vez agradecer nossos apoiadores, né? Vocês são foda. Se você quer ser apoiador de Ironias, tem o linkzinho no agregador desse podcast e também na descrição do YouTube. E também a nossa Dona Dobro, né? Inclusive estamos no mês do BT. Toda semana está tendo promoções, né? Então é o momento, inclusive, de fazer aquele velho e bom estoquezinho, tá ligado? De produtos com preçozinho na faixa. Hein? Além do que o nosso cupom tá valendo 15%. 15% agora, hein? Aproveita. Além do desconto. Vai que vai, né, cara? E depois, João, de meses, semanas, dias tentando uma agenda com a mulher... Mas a gente tá falando de uma pessoa importante, né, cara? Não é qualquer pessoa. Né? É a pessoa, né? Mas... O pior sou eu iludido falando, Aline, arruma uma agenda aí e a Maratona do Rio, bicho pegando no centro, tá ligado? Ela com a escala 7x0. Trabalhando mais que a Casa TV na Copa, bicho. Tá louco. Porra, total. Então estamos aqui com ela, Aline Soares, uma pessoa queridíssima. A gente já estava pensando em fazer esse podcast há um tempo. E aí eu falei, cara, João, tem que ser ela no episódio 300. A gente queria fazer um episódio especial. Então, Aline, como é uma tradição nossa, se apresente, quem é a Aline? Caso alguém não te conheça ainda, quem é a Aline? Que resposta, gente. Cara, o nome do episódio é De Verdade? Não, porque... Não, deixa eu explicar agora. Fazer um exposed. Nós tínhamos combinado de fazer o 300 contigo. E aí ela não pôde na semana passada, gente. Então a gente fez um 299 parte 2. Tá ligado? Pra você ver a moral, caralho. Aí, tipo... Eu já tinha colocado 300. É só pra não... Aí esse tá agora, episódio 300 de verdade. A gente vai mudar o título, mas é só pra eu saber na hora que for jogar no Spotify. Muito bom. Gente, o bagulho é a fera mesmo. Bicho. Só os de verdade. Hoje não pode mentir. Ai, cara, sério, vocês são maravilhosos. Meu Deus. Meu nome é Aline. Difícil se descrever, né? Sou corredora de rua há mais de 10 anos. Acho que isso é bom. Sou muito engraçadinha, falo muitos palavrões. Isso é bom também, né? Já deixo um disclaimer aqui para quem vai ouvir esse podcast.
Hoje trabalho como coordenadora de comunicação da Maratona do Rio. Estou na Maratona do Rio há 5 anos, quase, mas já trabalhei em outras empresas de outros eventos esportivos, Xterra, Rio, Wings for Life, corrida do Flamengo, do Fluminense. Muitos anos trabalhando com corrida de rua, mas já trabalhei para a Igreja Católica, já trabalhei para uma empresa que atendia a Ambev, então já deu para dar uma andada por aí. Já trabalhei até sendo atendimento de rede de atendimento de motel. Olha que louco! Olha que interessante. Olha Olha que que curioso. interessante. Se eu fosse apresentar ela, nunca teríamos essas Nunca. informações, pô. Acho que eu nunca falei isso também. Sempre envolvida em atividades que queimam caloria. Exato. A gente zela aqui pela saúde e bem-estar desde o começo. Saúde e bem-estar, exatamente. Total. O que mais? Acho que é isso. Nascida em Macaé, para quem não conhece Macaé, mas moro no Rio de Janeiro há muito tempo. Ô, Aline, e para começar em um tema que eu quero falar contigo, você, nas redes sociais, é conhecida como uma pessoa da maratona e tal, até pelo lugar que você ocupa. Mas a gente vai começar, Joãozinho, com uma avaliação do Instagram, entendeu? Justo. E aí, Justo. exatamente, porque como eu sei que tem uma história por trás desse Instagram, né? Mas qual é o seu Instagram, se as pessoas quiserem acompanhar? Tô lá. Complexo. É @ginja.soares. Ginjah. Ginja.soares. Tá vendo, João, que não dá para dar nem um 5. Cara, eu sempre leio Ginja. Ginja. Nunca. E é curioso, porque tem pessoas... Não sei se já aconteceu com vocês. Tem pessoas que, tipo, acho que leem o Ginja e aí, quando vão falar comigo, me chamam de Gi. Acho que elas nem sabem que meu nome é Aline mesmo, sabe? Falam, oi, Gi! Isso Eu acontece acho muito. engraçado a beça. Eu acho muito engraçado. Eu tenho que explicar. O seu sobrenome não é Maradona. Não, e agora na descrição dela é maravilhoso, porque tá lá, né? O Ginja é apelido. É apelido. Exatamente. Exatamente. Fora o fato, João, de eu não dar nem 5 para esse Instagram, que é dificílimo, tem que explicar, tem 1000 coisas. Da onde surgiu e que apelido é esse? Então, o Ginja surgiu assim. Nossa, eu contei essa história ontem correndo, que loucura. Quando eu comecei a correr normal, na época eu corria muito com a galera do Nike Running Club, que existia há 10 anos atrás, num período áureo da corrida de rua aqui no Rio de Janeiro, naquela época, né? E aí comecei a correr ali com essa galera e tal, e aí eu percebi em algum momento que eu achava que a corrida de rua deveria ser mais do que aquilo que eu estava vendo ali. Porque naquela época começou a surgir a galera que comprava seguidor, ali que começou o influenciador de corrida de rua. Isso como acontece? A gente hoje, né? Isso acontece? Oh, Menino, uma coisa, ora. sabia? Estou surpreso. Doideira, tá? Doideira. Aí eu falei assim, cara, pô, não pode ser só isso. E aí, na época, um amigo meu falou assim, cara, você tem que vir correr com o pessoal do gueto, lá no Engenho de Dentro, acho que você vai gostar da pegada, a galera corre de preto, corre à noite e tal, você vai curtir. Aí eu fui. Num dos meus primeiros corres, eu me empolguei um pouco na hora de atravessar a rua. E aí, tipo, não era para atravessar, só que o meu corpo foi, meu pezinho ficou, eu caí, óbvio. Levantei e continuei correndo. Dado esse episódio, depois do corre, tem sempre aquela resenha, a galera falando muita besteira, pá. Aí o pessoal lá, todo mundo no gueto tem um apelido. E a galera, pô, a gente tem que conseguir um apelido para Aline, cara, não tem como ficar chamando ela de Aline. Aí o pessoal falou, pô, vamos chamar ela de Ginger, então, já que ela é ruiva. Aí a galera, pô, não, mas Ginger é muito fácil, muito óbvio, muito banal. Aí a galera, pô, e aquele dia que ela tava correndo, caiu
levantou e voltou a correr pique ninja. Pô, então ele é Jinja. E aí ficou Jinja. Justíssimo. Naquela época eu mudei meu arroba e aí ficou pra sempre. A nota tem que ser pra história, ô Gelson. Pela história. Ei. Comoveu. Comoveu. Então, em vez de 5, vai ser 5,4, tá ligado? Aquele professor que não consegue nem dar meio ponto. Professor da Federal. Pô. E, porra, isso foi há 10 anos atrás e, bem, você falou, né? Você tem 10 anos de corrida e 5 na Maratona do Rio, então digamos que metade de sua vida na corrida foi vivendo também, né, dentro da Maratona do Rio, junto com outras provas também, né, que você deu exemplo. Como é que você avalia mesmo, pegando 5 anos antes e os 5 anos agora, né? Porque se a gente pega 10 anos aí, a gente dá quase meio que 4 anos pré-pandemia, 6 anos pós-pandemia, né? O que é que você conseguiu não, o que é que você consegue perceber de mudança, em especial se há 10 anos atrás você já tinha essa preocupação de, putz, cara, não dá para a corrida ser só isso, né? A gente precisa pensar um pouco além, né? Então, como é que você consegue ver, e aí para a Aline mesmo, tá ligado? Como corredora, né? Essas 1000 transformações que eu acho que você deve ter sentido, né, ao longo desse tempo. Total. Cara, acho que eu já devo ter passado, tirando a parte de correr uma maratona que ainda vem aí, nesse período, acho que eu vivi todas aquelas fases que a gente vive, né? Se empolgar muito com a primeira meia maratona e fazer um ciclo regradinho, de não comer nem a balinha do Uber. E aí você faz a prova, depois fica com aquele ranço de corrida, não quer correr, não quer calçar um tênis. E aí depois volta e tenta um outro esporte, mas volta para a corrida. Cara, então eu acho que assim, nesses últimos 10 anos, e foi isso mesmo, eu comecei a correr em 2016, aqui, morando aqui no Rio de Janeiro já, nessa época em que estava muito embrionário aqui, mas apesar de muito embrionário, foi na mesma época que teve aquela meia maratona da Nike só de mulheres, que foi incrível, Sim, o bagulho sim. virou uma lenda, nunca mais aconteceu de novo e tal. Então, cara, o que eu achei interessante nesse esporte, tem duas coisas que são maravilhosas, né? É, primeiro eu acho muito engraçado ver influenciadores de hoje fazendo coisas que já existiam há 10 anos atrás e achar isso incrível, uma grande novidade. Nossa, uma puta reflexão que não é só sobre pace, não sei o quê. Gente, nunca foi assim. Essas bandeiras sempre foram levantadas. E é engraçado ver como o discurso, quando relacionado à corrida de rua, ele vai assim, né? A gente tem todo um movimento de que não é sobre pace, mas ao mesmo tempo tem uma galera ali postando Strava e, nossa, quebrei no treino de hoje. Aí você vai ver o pace 4h30. Meu amor, onde é que você quebrou? Me explica. Qual foi a quebra? Você foi para casa no meio da prova? Não, então você não quebrou. Você não quebrou, olha que coisa. Eu gosto quando a galera fala coisas que ninguém nunca te conta sobre a corrida. Porra! A corrida não é sobre Fato. o pessoal está falando isso há 15 anos. Como é que ninguém nunca te falou isso? É que você tem que entender, Tá isso aí ligado? são chavões de começo de vídeo que o chat GPT tá ensinando para as pessoas, aí quer todo mundo fazer igual, bicho. Porra! Isso, cara, só pode ser isso, só pode ser isso. E aí, nossa, isso falando no nicho de influenciadores de corrida, né? Isso cansa, né? Isso cansa muito, né? Isso cansa muito, porra. Cara, sim, sim. Assim, que bom que ainda assim existem essas bandeiras sendo levantadas, porque imagina se ela tivesse se perdido também há 10 anos atrás, né? Aonde estaria a corrida de rua hoje se essas antigas novidades não ficassem voltando? Mas você vê como é que a galera também não se dá o trabalho de dar uma estudada, né? Em quem veio antes, assim. A gente tem muitos canais e muitos influenciadores que estão há 10 anos aí na rua, como vocês que estão há 6 anos aqui. Então, pô, galera, vale dar uma estudada também, sabe? E aí,
esse é um cross que eu faço muito com o meu próprio trabalho. Em 2018, a gente fazia coisas na comunicação do Xterra, da Up Rio, que são valiosas até hoje na Maratona do Rio e funcionam super bem, sabe? Mas da mesma forma que tinham coisas que a gente fazia lá naquela época, alguns memes, algumas brincadeiras, assim, que hoje já não encaixam muito bem. Mas se a gente não levar em consideração esse histórico, né? O que já foi feito, o que deu certo para a gente fazer mais, o que deu errado para a gente aprender, a gente não sai de um lugar, né? A gente fica só repetindo a história, como a gente vê acontecer. Então, eu acho que isso, assim, isso me conecta muito a minha vida pessoal com o meu trabalho, né? Isso aí é uma coisa muito intrínseca. E esses aprendizados são muito preciosos, assim, tanto da minha vida pessoal, de como eu não perco o gosto pela corrida de rua, sendo que eu trabalho com isso também, sabe? E vice-versa, assim, como que de alguma forma eu enriqueço a Maratona do Rio hoje, mas pode ser uma outra depois, com tudo isso que eu vivi na corrida de rua, o que eu vi de verdadeiro que eu acho que vale imprimir na comunicação da Maratona do Rio? Sabe o que um atleta busca de informação quando ele está vendo um perfil de um evento que não seja só compre a minha inscrição e sua largada é às 7 da manhã do domingo, sei lá, sabe? Então, as coisas conversam muito aí, né? Acho que é isso. Tá bom? E isso é um ponto interessante, porque aí a diferença dos 10 anos são muito significativas, né? Tipo assim, não é uma coisa de que não é reinventar a roda para começar, não é ficar de modinha, né? Tanto relacionando a vida pessoal com a profissional, né? Ficar só jogando modinha, o que está no hype, que isso também satura, mas de conseguir identificar, pô, o que aconteceu, que é legal manter e dar uma roupagem nova, se for o caso, né? Perfeito. E também identificar o que está no hype que vale a pena. Então, acho que isso aí, o que eu tô querendo dizer assim, tem coisa que o tempo cuida, né? Não dá para quem chegou agora querer fazer um monte de coisa e inovar e tentar identificar coisas da corrida aí que o tempo precisa ali te dar um respaldo para saber o que funciona e não funciona, o que é legal, o que não é, ou como diz o nosso nome do episódio, né, o que é de verdade, o que não é. Então, olha aí. Foi daí que veio. Gancho, pega, gancho. Veio, gancho. Perguntei pro chat GPT. E eu estava pensando, né, quando eu estava escutando a Aline falar, e até entender, né, hoje as crews, né, elas ganharam a dimensão, né, que a gente não via, por exemplo, né, em 2023, 2024, né, eu acho que, né, mais especificamente, né, meados de 2024 e no ano passado, né, a gente teve, não diria um boom, né, mas a gente teve pelo menos, né, uma luz, tanto nas redes sociais como nas cidades, nas comunidades, né, vários, né, locais com coletivos, com grupos, com crews que são formados e as pessoas indo para a rua correrem, né, e até destoando um pouco, né, do que a gente tem do hype da corrida, né, sendo as pessoas, né, buscando sempre provas. E eu queria perguntar para tu como é que tu percebeu mesmo, até mesmo essa vivência, tá ligado? Porque eu imagino que, porra, né, tipo, você participar de uma crew em 2016 era uma coisa, você participar hoje, tá ligado? Existindo a Maratona do Rio, tá ligado? Existindo outras diversas mil grandes provas, tá ligado? Né? Tipo, eu lembro que a minha primeira prova eu fiz em 2017, acho que foi. E assim, eu comecei pelo clássico circuito das estações, tá ligado? Acho que a galera... Não, mas é porque você ficou mais de um ano na esteira, né? Então, assim, você começou... Não, eu fiquei um ano na esteira, eu comecei a correr em 2014, aí corri em 2015 e 2016 sem participar de prova, aí em 2017... Como, gente? É tímido, ele era tímido. É tímido. Tímido.
Eu demorei 3 anos para participar de minha primeira prova, que foi uma corrida das estações, acho que primavera, um rolê assim. Eu tenho até, recentemente até achei uma foto, vou postar ela. E hoje ninguém Gente, sabe o que acho que eu demorei 3 meses. Eu comecei a correr porque eu me inscrevi numa prova. Olha aí. Tem que Mas ter a o que eu queria motivação, irmão, falar, senão... o que eu queria falar é, inclusive as Crews que hoje estão bombando nas redes sociais não começaram hoje, tá ligado? E como é que você vivencia elas hoje, né? Mesmo você estando no coração do maior evento de João, seu teclado. Gabi, tá vendo, Gabi, que é o teclado de João mesmo? Ah, que droga, mano. É que eu tô com fone. Inferno, desculpa. Perdão, pessoal. Ainda que você esteja no coração do maior evento de corrida de rua da América Latina, esse ano a Maratona do Rio reuniu 70 mil pessoas, né? Você ainda tem uma relação que é a sua relação da corrida mesmo com as queers, né? Como é que hoje você consegue meio que fazer esse bate-bola, viver nesses dois mundos, né? E se existe diálogo, o que é que você pega de um para o outro, como é que você vivencia a corrida de rua, entendeu? Uhum. E aí Perfeito. eu só queria completar, deixa eu só completar. E como que isso te ajuda a não enjoar da corrida? Ou, não sei, que Tá. nem você falou essa coisa, tipo, você corre porque você gosta, você trabalha com corrida, você fala com gente de corrida, você pensa corrida e você come corrida e por aí vai, porque a gente sabe que você trabalha que nem uma louca, no bom sentido. E como que isso te faz não enjoar desse negócio? Perfeito. Cara, então, acho que o corre de crio, ele é a chave, assim. E aí eu vou falar de tudo junto, né? É, eu acho que hoje eu não enjoo primeiro porque eu sei de onde eu comecei. E aí é muito diferente, é clichêzaço que eu vou falar, mas assim, é muito real mesmo. Quando você enxerga propósito na parada, tudo fica mais tolerável e prazeroso também, né? Então, lá em 2016, quando eu comecei a correr e aí me relacionava com aquela galera ali do NRC, e parei de ver propósito naquilo que estava sendo entregue ali, quando eu comecei a ver gente se endividando para comprar um tênis de R$ 1.000, porque era o lançamento da moda e você tinha que estar com aquela parada. Já fui uma pessoa dessas, inclusive, já comprei vários tênis em 10 parcelas de R$ 100, sem dúvida alguma. Mas quando eu comecei a parar de ver por que eu estou fazendo aquilo, sabe? Para além de ter uma prova-alvo, qualquer coisa do tipo, eu fui buscar isso em outro lugar. E aí, quando eu fui correr com o Gueto, naquela época, cara, então, eu morava em Niterói e o Gueto era no Engenho de Dentro. Então, diferente da relação que as pessoas têm com crios de corrida hoje em dia, que geralmente elas vão na crio mais perto de onde ela mora, é mais ou menos como elas se conectam, né? Mais de forma geolocalizada do que qualquer outra coisa. Naquela época, só existiam 3 crios aqui no Rio de Janeiro. Era o Gueto, que tinha como foco ali o Engenho de Dentro, mas a gente fazia corres em outros lugares também. O Cria, que era mais da Zona Oeste, e a Brutal, que era mais aqui do centro. Não tinha crio na Zona Sul, como tem hoje um monte de crio, entendeu? Eram essas 3 crios. E aí, como eu fui primeiro apresentada pelo Gueto, foi com quem eu me identifiquei primeiro. E eu fazia todo esse corre de sair de Niterói para participar dos corres no Engenho de Dentro. E o que eu achava mais foda é que era uma galera que se reunia 8 horas da noite, dia de semana, para fazer um corre de, sei lá, 4, 5, 6 quilômetros. Não tinha rota definida, não tinha duração, não tinha pace. Mas a parada é que as mulheres iam na frente, sempre, elas sempre puxam o corre até hoje. Ninguém fica para trás e ninguém vai na frente. Então, se algum espertinho quer correr lá na frente, o bonde para essa pessoa vir junto. E se durante o corre a gente vê que tem alguém lá atrás que está querendo desistir, a gente pega essa pessoa e ela vai na frente guiando o corre.
Então, quando eu vi aquilo acontecer, eu pensei, cara, é isso. A corrida de rua é isso aqui. São pessoas levando, pessoas comuns, trabalhadoras e tal, que chegam no final do dia cansadas, mas colocam um tênis para fazer uma parada diferente, levando outras pessoas a fazerem coisas que elas não imaginariam fazer sozinhas, sabe? E aí eu entendi tudo aquilo que a gente fala, de que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Ela é, sim, mas a gente tem que fazê-la ser. Sozinha ela não é. E quando eu entendi que esse era o propósito do gueto, empoderar mulheres, e era, cara, e a gente corria nos lugares insalubres, assim, claramente não são feitos para correr de preto, todo mundo junto, de noite. Então é a gente passar e a galera achar que era arrastão. Isso aí era um clássico. Um clássico. E aí a Até gente. hoje acontece isso aqui com o Gorilas, tá? Porra, sim, exatamente, exatamente. Olha que louco, né? Olha que louco. A gente tá falando de uma parada 10 anos depois. Quando eu vi aquilo acontecer, achei do caralho. Assim, teve um corre que eu não me esqueço, que foi na Vila Vintém. A gente foi fazer um corre na Vila Vintém. Já estava tudo organizado, o Júnior e a Gisele, que são os nossos capitães, já tinham entrado em contato com o pessoal, porque é uma comunidade, né? Uma galera de preto correndo dentro de uma comunidade não é tão simples assim. Então, estava tudo no esquema de que a gente ia fazer o corre por lá por dentro. Mas aconteceu que durante o corre começou uma troca de balas, assim, um tiroteio, foi uma parada meio tensa. A gente teve que voltar, assim, que encerrar o corre ali para onde a gente estava e voltar. Naquela época, eu resenhava os corres, então, depois que eu corria, eu escrevia sobre como foi, e até hoje o Gueto tem um Tumblr lá que tem essas resenhas de todos esses corres, assim, tiveram uns que eu ia correndo e escrevendo, umas paradas meio loucas, assim. Mas era maneiro pra gente tentar passar para as pessoas como eram esses corres, né? Não era um rios falando como correr com a sua crio vestindo sei lá o quê, sabe? Era uma parada mais visceral. E aí, nesse dia, eu lembro de uma parada que me marcou para sempre, assim. Tinha um garoto que ele não tinha tênis. Ele era dali da Vila Vintém, ele não tinha tênis para correr. A gente emprestou um tênis, ele correu com a gente, se amarrou, né? Porque a gente está falando de uma realidade em que a corrida não é um lazer. A corrida é para você fugir de um tiroteio, a corrida é para você não perder o ônibus para o seu trabalho. Ela não é lazer, ela é sobrevivência, né? E aí a gente ter podido mostrar para ele que também pode ser um esporte, um momento de descompressão, uma vivência diferente, foi incrível. A gente saiu de lá com o relato dele muito feliz, sabe? Extasiado, ele queria começar a correr e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que quando a gente voltou para Vila Vintém para fazer um outro corre, ele já tinha morrido. Ele já não estava mais lá por questões de, enfim, do crime, do tráfico. Eu falei assim, caralho, velho, olha isso. A gente teve uma oportunidade incrível de mostrar para esse menino uma outra vivência, sabe? Um outro pedacinho de realidade que talvez ele nunca tivesse se o Gueto não tivesse feito um corre lá. E aí eu pensei, pô, é isso, a corrida de rua é isso. Ela não é fim, ela é ferramenta, sabe? E aí, hoje, com esse boom das crios de corrida, eu acho que a gente tem muitas com propósito. Vou fazer um merchan do cacete aqui da minha crio, porque é isso. Ela é quem Merecidamente. me fundou, sabe? Quando eu falo de corrida de rua, eu falo da minha experiência ali. Eu tenho o lema do Gueto tatuado, é respeito e transformação. Respeito pelo outro, respeito pelo esporte, respeito pelo lugar que a gente está passando. E transformação disso, né? De fazer do esporte uma ferramenta de transformação da cidade, E daquele bairro, daquela vida, daquela noite. Pode falar. não, eu Você fala? ia retomar que você tinha falado, né, que
na CRIO, né, as mulheres vão na frente e tal, e que, na verdade, né, eu até fui dar uma busca no histórico aqui, né, antes do nome ser Get to Run CRIO, era Get to Run Girls, né, Get que the na Running verdade, Girls. que a verdade era de dar esse lugar, né, para as mulheres na corrida. Imagina, né, se nas provas tradicionais de rua que a gente vê, né, muitas delas são extremamente, né, violentas com as mulheres mesmo, né, do ponto de vista de assédio, de dificuldade, de você se sentir à vontade. Se você não está em um grupo, dificilmente você vai dar as caras para ir, né? Imagina você ter, né, essas condições de praticar uma corrida em um lugar onde, às vezes, sequer o Estado, né, está ali para dar minimamente, né, uma atenção. Né? Hoje tem um boom de crews. Né? O Gueto, que é uma crew de 10 anos, né, para você, esses 10 anos de acúmulo como crew, né, você percebe que teve um crescimento, teve uma evolução, tipo, o que era a Get Run quando você entrou e o que é a Get Run hoje, entendeu? Perfeito. Cara, então, na verdade o Gueto tem até mais tempo, tem 13 anos. Quando eu entrei ele já existia, né? Começou em 2013. Isso. E aí, o que que eu percebo assim, o que aconteceu com o Gueto ao longo do tempo é um reflexo de como a corrida de rua foi se posicionando no mercado, né? E é por isso que hoje eu adoro frequentar outras crios de corrida para ver quais são as similaridades, quais de fato trazem um propósito, uma ideologia, e quais que estão só surfando hype para ser notado por alguma marca, porque agora todas as marcas acordaram para que, preciso me conectar com uma crio de corrida, porque ali tá a essência do corre, tá ligado? Tá sim, mas talvez não em todas, entendeu? Acho que vale toda a galerinha de agência aí dar uma corridinha também para ver como é que as coisas se dão, né? Então, assim, o Gueto teve muitas fases. Quando eu entrei, a Nike patrocinava o Gueto. Então, a gente fez viagens para São Paulo, para o Air Max Day, levando o Gueto, saiu na capa da GQ na época. Então, teve uma conexão com a Nike. Aí depois a Nike se retirou como um todo, né, do cenário de corrida de rua no Brasil. E também tirou o patrocínio. Aí depois passou um tempo, a Adidas entrou de uma forma mais intensa com o patrocínio no Gueto. Depois se retirou também. E aí o que, que eu vejo hoje? Das crios da minha época, de quando eu comecei, o Gueto ainda continua, o Cria ele já não existe mais como era, a Brutal, pelo que eu acompanho também não, a gente teve o surgimento de outras crios com puta propósito. Eu acho foda o trabalho do Arte Corre Crio aqui também no Rio, a galera junta gente como a gente, sabe? Isso é muito maneiro, traz questões relevantes, sabe? É como se fosse. Não é só uma galera se reunindo para correr, pura e simplesmente, né? São questões sociais sendo levantadas, sabe? É isso, é o fortalecimento da posição da mulher no esporte. E aí, como é que isso se traduz na Maratona do Rio, por exemplo? Das 5 provas, a mulher é maioria no 5, no 10 e no 21. No 42 e no desafio, não. Óbvio que tem uma questão estrutural, né? Do porquê que as mulheres não fazem maratona mais do que os homens, tempo de treino, esse trabalho invisível que é o trabalho doméstico, o quanto ele cansa, o quanto ele ocupa. Enfim, tem coisas que não é só vamos dar mais inscrição para a mulher num sorteio do que para o homem, porque a gente sabe que não é só isso que resolve. Tem questões estruturais. Então, essas questões sociais que as crios de corrida trazem, nas que trazem, são absurdamente válidas
para que eventos de corrida e marcas se aproveitem disso, sabe? Mas se aproveitem não de uma forma de fazer vender, mas de, cara, dar voz para essas questões, porque a venda ela é uma consequência, ela tem que ser uma consequência, senão a coisa se perde, e aí você vai ver crios de corrida surgirem e morrerem, sabe? É muito fácil você juntar uma galera para correr e fazer isso de uma forma recorrente, mas por quanto tempo isso vai se sustentar, sabe? Quanto mais isso vai ser relevante. O Gueto já colocou 300 pessoas na rua, mas se tiver 3 pessoas para correr, a gente vai correr mesmo assim, entendeu? Então, eu acho que isso que é incrível, sabe? É como o interesse das marcas pelas causas nunca mudou quem o Gueto é. O Gueto que eu corri há 10 anos atrás e quando eu volto hoje para correr é a mesma coisa. E eu acho isso incrível. Ele nunca perdeu a essência, sabe? Ele é um corpo. O Júnior, ele falou uma frase incrível no último corre que eu fui, que ele foi: nós somos um corpo político a favor do contra. Então, a gente quer ir contra tudo isso que estão levantando agora do que é uma crio de corrida mainstream, sabe? A gente quer trazer propósito para essas pessoas que estão procurando no esporte um momento de descompressão, uma forma de fazer amigo, o que quer que seja, sabe? E eu acho que aí, de forma mais ampla, né? Óbvio que tem um cunho comercial quando a gente fala de Maratona do Rio, não é uma crio de corrida, não é uma ONG, é um evento privado que, óbvio, visa o lucro, senão ele não acontece. Mas mesmo assim, eu ainda vejo no posicionamento da Maratona do Rio muita verdade quando ela fala quando ela tem distâncias de 5 é desafio, quando ela tem, quando a gente traz embaixadores que são gente como a gente, sabe? Não são só perfis de pessoas que têm 1 milhão de seguidores, não, são pessoas que se identificam com a Maratona do Rio, que tem uma conexão com a história da prova, sabe? Principalmente porque quando a gente fala de recurso, é limitado. Não sei quanto que a galera acha que o embaixador ganha, mas é um valor simbólico, que não paga nenhum rios, se você for Não orçar fiquei mesmo. rico quando eu fui embaixador, hein? Por favor, né? E eu deixei isso bem claro. Não foi dessa vez que Droga! Deixei isso bem claro. O valor é baixo. Não deu entrada no meu carro, tá ligado? Não. A Adidas não vai te patrocinar, não garanto que tu vai receber um tênis, mas vai contar uma história muito maneira, sabe? Assim, então, hoje é muito foda estar na Maratona do Rio quando a gente vê, óbvio, a edição incrível que a gente entregou esse ano, inquestionável, assim, óbvio, com pontos a melhorar, sempre vai ter, não tem como ser perfeito. Mas quando a gente olha para o futuro da Maratona do Rio, e a gente fala em 2027 uma edição comemorativa de 25 anos, é muito legal trabalhar numa edição especial, né? E o plano de se tornar uma major, cara, e hoje eu vejo assim, como ele não é mais um sonho, mas uma possibilidade real daqui a médio e longo prazo, óbvio que não vai ser em 2027 nem em 2028, mas talvez em 2030, não é tão distante assim. Cara, me dá muito gás de fazer parte, de falar assim, pô, que foda vai poder ser falar que fiz parte da equipe que ajudou a tornar a Maratona do Rio numa major, sabe? Quando a gente pensa em propósito, em legado, o que você fez com a tua vida? Espero que tenha feito muita gente rir, porque isso é bom. Mas ter feito do meu trabalho uma forma de fazer o esporte mais democrático, sabe? Principalmente a corrida de rua, acho que vai ser um golaço, assim. E eu acho que essa essência de uma crio de corrida, da corrida enquanto ferramenta de transformação, é o que a gente não pode perder nunca. Isso, pô, eu queria muito que toda crio de corrida bebesse dessa fonte, sabe? Que todo influenciador, quando eu falasse de corrida de rua e se colocasse ali como ferramenta de transformação,
tivesse essa responsabilidade do peso que é falar para tantas pessoas, né? Cara, e tanta gente fala tanta baboseira, né? Meu Não, e Deus, cada coisa vez louca. mais gente aparecendo, hein? Então, cada Menino, vez que mais coisa gente doida. aparecendo com muitos mil seguidores, pessoas que você nunca ouviu falar. É incrível. Nossa. 300 mil seguidores Uhum. e as pessoas da corrida nunca ouviram falar, e fala de corrida, e fala baboseira de corrida, né? Mas aí acho que tem um Caramba. ponto bem legal, né? Dessa situação a ideia de voltar um pouco na história, conhecer um pouco da raiz da coisa, né? Beber na fonte, né? Eu acho que seria interessante justamente para a gente capitalizar menos e transformar mais, né? Porque acho que é o que tem acontecido, né? É muita propaganda, é muita anúncio, é muita produto e falta essa. Você falou uma coisa que esqueci a palavra agora, mas falta esse ser visceral. Eu anotei. Uhum. Falta Olha. justamente ser visceral. E é isso, né? Eu acho que, né, as queers, né, se colocando até mesmo, né, meio que como essa contracultura, né, do que a gente tem, por exemplo, da prova tradicional, né? Eu É queria isso. perguntar como é que foi a sua primeira prova, se você lembra, né? Foi essa da Nike? Não, Não? não, não. E se para você teve uma mudança de tipo, caralho, esse negócio aqui de cruzar o pórtico, de reunir com a galera, de ir para casa com a medalhinha, tipo, como é que foi essa sensação de primeira prova, tá ligado? Nossa, nossa, eu lembro muito. Minha primeira prova foi uma W-Run. Nem existe mais aqui no Rio de Janeiro, que a Iguana fazia só para mulheres, né? Foi Acho que minha só tem primeira São Paulo, prova. né? Ainda tem São Paulo, ela? Tem em São Paulo, eu acho que sim. Aí foram quatro, foi uma corrida de 4 quilômetros. Eu fiz o pacote completo. Eu comprei o lookinho para combinar com a cor da camisa da prova. Na retirada de kit, a retirada de kit dessa corrida na minha época, ela. Galera pintava a unha, fazia tatuagem, eu fiz a porra toda. Tudo que tinha de ativação eu fiz. E eu morava em Niterói ainda, então, tipo, eu Vamos acordei utilizar 4 a da estrutura, manhã, tá ligado? tudo, tudo. Acordei 4 da manhã para largar das 7 da manhã. Minha irmã foi comigo, tadinha. Deve ter pegado um ranço de corrida que ela nunca quis correr comigo. Mas foi incrível, assim. Eu lembro de me apaixonar de cara, sabe, por aquele universo paralelo. Porque é um universo paralelo, né? É tudo diferente, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente fala, como a gente estrutura o nosso dia. É tudo muito diferente, muito diferente. Como deve ser diferente para quem joga tênis, para quem joga futebol, sei lá, para quem joga LOL. É outro tudo, né? Outro estilo de vida. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de tudo. Então, por isso que também é tão fácil querer vender para essa galera, né? Porque a gente está falando de uma parcela da sociedade que está consumindo tudo diferente. E aí agora a gente está vivendo um boom disso, né? Porque agora explosão de acabum, assim. Gente que nunca ouviu falar de corrida de rua se preparando para correr 21 e todas as banalizações que isso traz também, né? Cara, um A Total. dado que eu galera acho. fica apaixonada e deslumbrada ao mesmo tempo, né, cara? Como eu fiquei também. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu fiz a minha primeira maratona em menos de um ano. Primeira meia maratona em menos de um ano. Claramente arranjei uma canelite, óbvio, acontece. Clássico. Quem nunca? Sem dúvida. Com o tempo, né, isso foi moldando a minha relação com o esporte, assim. Hoje eu, de fato, não ligo para pace, a minha parada é terminar, cruzar um pórtico de chegada e conseguir viver o resto do dia, sabe? Ter vida. A corrida ser parte dela e não toda ela. O que é bem difícil quando se trabalha com corrida de rua, mas é um esforço também, né? Mas eu ia falar outra parada, que eu me esqueci. É, é. Então, Mas enquanto você lembra, você balbuciou no início do episódio que em algum momento vai sair uma maratona.
tem ideia da onde Deixa eu você escapar, quer deixa eu escapar. correr? O que é que você tem em mente sobre maratona? Digo em mente de qual prova você visualiza em ser a sua E aí, primeira ano de... aí deixa eu conectar com uma pergunta que eu queria fazer. A gente falou muita coisa aqui do que você, corredora, te ajuda na sua vida profissional, né? Acho que nessa parte vira um pouquinho o jogo, né? O que você, na maratona, trabalhando com maratona, te faz querer correr uma maratona, se influencia de alguma forma? Cara, muito, assim. Não, muito. É, aí é esse inverso, né? Trabalhar na maratona me demanda saber cada vez mais de não só do esporte em si, mas do que está acontecendo, né? Então, a empresa como um todo te estimula muito a ver outras provas, correr outras provas. Então, acaba que me estimula reverso, né? Eu vou ter oportunidade agora de correr o desafio da ponte, coisa que ano passado eu não tive, porque eu estava diretamente ligada. Agora, como eu estou só mais com Maratona do Rio e não com a ponte, eu vou poder correr. E achei isso incrível. Era meu sonho correr a ponte Rio-Niterói, desde quando eu comecei a correr. Porque quando eu comecei em 2016, a última edição tinha sido em 2013. Então, caraca! E aí, o desafio voltou, falei, porra, não acredito que eu não vou conseguir correr essa prova, cara. Mas aí agora eu vou. Então, ter que estar o tempo todo atualizada sobre eventos de corrida de rua me estimula na corrida de rua, porque eu preciso estar preparada para correr um 21 de alguma forma, sei lá, mês que vem, sabe? Obviamente eu não vou me manter num ciclo de 21 para sempre, mas eu vou me manter ativo o suficiente para estar pronta para correr uma meia maratona no meu ritmo ali e terminar bem, porque eu vou trabalhar no dia seguinte, sabe? Então, meio que me coloca ali numa rotina de estar treinada minimamente, sabe? Isso é muito positivo para mim na minha vida pessoal, porque quando eu não tinha isso, era isso, né? Eu saía de uma prova-alvo e ficava um, um abismo ali até eu me reconectar com a corrida de novo, né? Acontece muito isso quando a gente está treinando mais sério para uma prova específica. A gente pega um ranço ali, sabe? Logo depois. Então acaba que hoje eu já não deixo mais esse ranço chegar. Eu continuo nesse flow da corrida de rua. E aí, a minha primeira maratona, obviamente, queria muito que fosse a maratona do Rio, mas é impossível. Não consigo Impossível. correr nem um 5K ali nessa parada. E aí eu fui tentar pensar no que. Porque assim, eu tava até conversando com o pessoal quando eu falei, cara, quero fazer uma maratona, tá? Chegou minha hora, sabe? Eu acho que eu preciso viver essa experiência, assim, na pele e tal. São Paulo não, gente, me desculpa, mas eu me recuso a fazer uma maratona em São Paulo, né? Que isso, você Não perdeu o julgo, visual, não bicho. julgo, não julgo. Porra, não, não, me falaram muito mal daquele pedaço ali da USP, falaram que é tipo Walking Dead, Não é não tanto dá. assim, não. É assim, Não. mas não é tanto assim. Não, Mas é. faz Mas em eu outro fiz 21 lugar. lá e eu amei, achei 21 incrível. Então, 21 é delícia porque você não pega o Walking Dead. Exato, exatamente, exatamente. E aí troquei uma ideia com o pessoal e a galera falou assim, cara, recomendo muito você fazer 42 em Buenos Aires. Você já fez o 21 lá, você sabe como é que Dez é 10. perto, né? Então é mais fácil das pessoas irem te ver. Eu falei, cara, legal, acho que Buenos Aires pode ser uma boa. 2027, gente, não é agora não. Pode ser uma boa pedida, que aí eu acho que eu posso levar minha mãe. Minha mãe nunca saiu do país, né? Então acho que dá para fazer uma coisa especial ali 2027 é sem logo gastar ali, muito, hein? né? Já dá para virar um Menino, evento pois muito é. feliz. Né? Pois é. Uma outra opção que eu quero correr essa prova aqui, quem correu sempre fala muito bem, é Lima. Então a Maratona de Lima também Sim, é uma boa sim, opção me falaram também. Mas não tem a questão da altitude ou eu tô viajando? para viajando. Obrigado. Para Tem Lima. altitude, nível do mar, serve uma altitude ali zero? Ah, sério, essa aí eu acho que não conta. O deboche. Uma parada que eu ia falar, que eu acho Eu assumi que eu poderia estar importante. errado, tá?
sobre esse rolê da banalização da evolução, né, dentro da corrida de rua, de como a galera entra e já quer fazer maratona, meia maratona. Cara, tem um dado que é impressionante, assim. A prova que tem maior atendimento médico na Maratona do Rio é o 21, mas não é pela proporção de quantidade de atletas, por ser a maior prova, não é essa a relação, é pela quantidade de pessoas que correm 10 e acham que porque correm 10, correm 21. A galera chega muito despreparada para fazer meia maratona. Ué, Isso é aquela muito máxima louco. quem corre 10 corre 21 não é real, gente? Menino, não é, tá? Olha que coisa Parece, louca. parece que é um pouquinho Fica mais, né? gag com essa. É. Porra, pode crer. E isso é doido, né? É, eu acho que isso é algo que, por exemplo, é importante, né? A gente, influenciador, bater na tecla, tá ligado? Porque realmente é isso, tipo, a gente já viu pessoas aqui em Recife, né? Tipo, influenciadoras, falar, vou correr, quero fazer meu ciclo da maratona porque eu sei que é isso que engaja no Instagram, tipo assim, com Nossa, essas que palavras, triste. sem tirar nem pôr, tá ligado? Que triste, A velho. gente, ora, né? Imagina E, você. cara, engaja mesmo. Mas a que custo? Uhum. Tá ligado? Exatamente, não, que custa e porra, o ciclo de E que má maratona influência do caramba também. é um ciclo de maratona que, pô, mano, você gira a sua vida para isso, né? Assim, né? Tipo, a Aline mesmo agora, ela vai se organizar, vai ter que incluir a... Vai ter que acordar mais cedo. Ai, gente, Porque não que basta já Não, abrir a academia às 5 da manhã. acordar mais cedo eu acho que não é um problema dela. Eu quero ver ela conseguir dormir mais cedo, tá? não, difícil, difícil. Exatamente. Ai, cara, Mas é eu uma amo boa meu experiência, uma treinador. boa experiência. O Alex, quando eu falei pra ele assim, pô, Alex, tô pensando em correr uma maratona, acho que chegou a hora e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, tem certeza? Porque, tipo assim, não dá pra fazer essas coisas que você faz de sair sábado à noite e achar que vai É, correr 30 quilômetros no dia tá seguinte, não. achando que Exatamente. Não dá pra aparecer no palco de um show e nos dias seguintes tá lá 35 quilômetros. Cara, e é tenso porque, por exemplo, quando vai chegando a Maratona do Rio, eu não consigo treinar, simplesmente, assim. Aquela semana e a semana anterior é sobrevivência, sabe? A gente come mal, a gente dorme mal, é tudo mal pro evento sair bom. Mas ele vai contemplar lá esse período aí no meu treinamento. Vamos ver o que que vem. Quando que em é a Maratona de Buenos especial, Aires? se você pensa a Final de maratona de setembro. Buenos Aires, que é o último final de semana de setembro, você vai ter ali. Um Se a maratona tempinho, do né? Rio for em maio, como é o ano É. que vem, você vai ter aí 3 meses e meio, então tá bom, Tá. né? Junho, julho, Um bom ano. agosto e Né? Parece setembro. bom. Ah, Parece Chega, dá bom. bom, dá bom. entre aspas, você perde 2, 3 semanas de treino mais ou menos, ali depois você recupera. E vai fazendo uma base boa antes. Foi o que me disseram. A lenda que é assim, tá ligado? Mas Reza a lenda que é isso obviamente aí. que a vida não tá nem aí pros seus planejamentos, tá? Então. Não tá, né? Se fala de novo ano que vem. Exatamente, mas eu acho que Buenos Aires é um bom lugar para se estrear na maratona. É Já se isso. inscreve. Já se inscreve. Mas não tem Quando problema. Porra, mas abrir, é quando ano que abrir vem, o ela tem meu. que esperar para ano que vem. Não dá Tem para que se Não inscrever na esperar. hora. interessa, é isso. Já Mas vou fazer isso. separa, já Quando abrir, eu prepara vou. ali, já agenda o Não, pagamento do cartão. inclusive, não tem nada a ver com planejamento, finanças, nada. É se inscrever e meter o louco. Depois a vida organiza. Sem Inclu- Tudo dúvida. certo. Não, foi assim que eu fui fazer 21 lá. Foi exatamente assim. Quando eu fiz Amsterdã em 2024, eu e Emília, a gente foi para lá, foi mais ou menos isso. Tipo, a gente estava buscando uma prova e tal, a gente tinha participado do sorteio de Berlim, né? Berlim falou, hoje não. Aí a gente olhou o calendário do segundo semestre de possíveis provas, aí por Amsterdã, ela já tinha morado na Holanda e tal. Aí eu falei, mano, inscrição.
depois pensa em tudo, tá ligado? Em passagem, em hospedagem, garante a inscrição e foda-se. Perfeito, é isso. É Eu vivo isso. a vida assim. Eu também, hein? Preciso parar com isso, mas todo ano eu continuo do mesmo jeito. Exatamente. São péssimas influências. Péssimo. Meu Deus. Mas é isso, gente. Vamos chegando aqui ao finalzinho É isso. Cara, foi muito legal, hein? Porra, muito da hora esse papo de crew, de papo raiz, né? Papo de old school, né? Não, e no bom sentido da coisa, porque às vezes você tá todo mundo tendo insights repetitivos, né? E às vezes é raso demais, entendeu? De um pouco mais de história para dar caldo e fazer as coisas terem sentido de fato. Entendeu? Vou fazer a divulgação desse podcast, né? O que nunca te falam sobre as críticas. Zoeira, galera. Não vou fazer isso não, tá? Seria ótimo. Perdi a linha. Polêmico, tá? Perdi a linha. Seria ótimo, tá? Mas Joãozinho, considerações finais. Porra, sensacional. Eu já quero umas parte 2, 3, já tem que vir a cada 3 meses. Eu acho que assim, a gente queria um episódio especial e foi muito especial. Acho que a Aline é uma queridona nossa. E trouxe muita coisa da hora, assim. Acho que tem uma coisa assim, eu queria ter feito um monte de coisa hoje para trazer informações, episódios da hora que a gente já gravou, pessoas fodas que já vieram aqui, etc. Mas não deu tempo, porque eu trabalho, não deixa. Mas uma coisa que eu acho legal, que sempre comentam comigo e já falaram várias vezes, que eu acho da hora do nosso podcast, é que a gente deixa o convidado falar. Parece simples, mas não é, tá? Porque tem vários podcasts que não deixam o convidado falar. E isso falaram que é uma coisa que a gente deixa o negócio rolar, fala o quanto quiser, fica à vontade. A gente faz 1, 2 perguntas, tem episódios que são 2 perguntas e dá 50 minutos de episódio. E eu acho que isso é um ponto positivo. E por que é positivo? Porque a gente escuta coisas muito legais. Então, assim, ficou foda pra caralho esse episódio. Não, eu ia falar que... Sem humildade nenhuma, tá? Não, eu ia falar que, na verdade, isso também tem a ver com as pessoas que a gente traz pro episódio, tá? E por causa que a gente planeja muito bem o roteiro. Mas não, o roteiro, o tempo que eu perco mandando um PDF para os nossos convidados falando que vai ser discutido é um negócio de doido. Joãozinho, tão rápido, top 3 eu não recebi PDF nenhum. Então tá certo. Todos os episódios, todos os convidados ouvindo esse episódio, mas a gente também não. Joãozinho, então rápido, top 3 episódios que você gravou aqui no Ironias dentre esses 300. Não sei te responder, porque vai faltar, não sei. Aida dos Santos, acho que até hoje... Você tá desligado, eu não sei. Seu som sumiu. Tá ouvindo ele, Aline? Tô. Então, olha que legal. Mas às vezes trava mesmo. Não tô ouvindo, não. Volta, Gelson. Volta pra nós. Agora tá acabando o episódio, não vai dar pau agora. Perdemos, Joelson. Não, vai. Tá, então, um episódio muito foda, Aida dos Santos. Eu não sei como a gente conseguiu gravar com ela, até hoje. Faço a menor ideia como aconteceu, mas deu certo, foi muito bom. Episódios de primeiras maratonas, foda, todos fodas, tá? Todos. E não sei, cara, não sei mais, eu não sei. É muita gente que passou por aí, eu vou deixar as pessoas tristes. Fala aí você mais um para completar. Cara, a Aida dos Santos, né, a gente conseguiu porque é cara de pau, né, cara? Total. Na verdade, dei sorte da filha dela me responder, assim, a Aida dos Santos, rapidamente, primeira mulher a estar no top 5, né? Ela foi 4ª colocada na Olimpíada de Tóquio, em 1964, né? Inclusive, ela foi a primeira mulher a entrar no Hall da Fama, né, das atletas olímpicas, quando o Comitê Brasileiro Olímpico criou o Hall da Fama, né? Então, ela, como uma mulher negra, foi a única mulher da delegação naquela Olimpíada, e outra mulher só conseguiu bater a marca dela, que ela ficou em 4º colocado, em 2008, numa categoria individual. Ou seja, de 1964 até 2008,
nenhuma mulher tinha batido a marca dela. E assim, Esse imagina dia- uma tiazinha que não tinha noção nenhuma de internet, então era a filha dela, meio que colocando ela no computador, no fone, conversa aí com os meninos. Foda demais. Esse dia eu tava nervoso porque tá passando reportagem dela em todos os programas da televisão. Tipo assim, E ela todos os gravando com programas. nós. E do nada assim, beleza, eu vou fechar a Sport TV aqui porque eu vou gravar com ela daqui a pouco. Porra, mano, sério. E, cara, eu acho que a Ida tá no meu top 3. Mirtz, tá ligado? Mãe do menino Miguel, a gente Falar da foi Miss, mas já falou um gravado. monte de vezes dela já. Mas esse episódio é muito foda mesmo. Não, porque pra mim foi um episódio fora da curva. A gente Esse episódio foi assim, a gravado gente com ela no conseguiu. momento que ela tava muito abalada ainda, tava se negando a falar com pessoas, porque tava tendo um assédio muito grande. Assim, não era tava tendo um assédio muito grande, né? As pessoas queriam ouvir ela, né? Enfim, né? Até hoje, né? Se segue, né? A necessidade da luta, né? De justiça por Miguel, né? A gente teve a notícia aí bizarra, né? Da Sara Corte Real, né? Uma mulher que casada com um político trambiqueiro, cheio de dinheiro, se inscrever no FIES, tá ligado? Para ter bolsa, um negócio bizarro. Baixaria. E a gente fazer um episódio e Mirth sair do episódio rindo e falar, caralho, quase que eu invento uma desculpa, não queria gravar com vocês, e ainda bem que a gente está aqui conversando, e muito obrigado por esse momento. Então, para mim, eu acho que esse sempre vai se manter no top 1, tá ligado? Eu ia falar, eu só não falei porque a gente sempre fala, eu tava tentando achar um. Fica isso aí também. Qual que é o terceiro? Total. Porra, Mirth, Aida... Cara, terceiro, deixa eu pensar aqui rápido. A gente trouxe algumas pessoas assim. Grandonas, gente. Grandonas, mas. Ah, cara, eu acho que minha primeira maratona com Esté. Tá ligado? Não, eu vou colocar minha primeira maratona com Esté. Eu acho que é o nosso episódio mais ouvido de todos os tempos, tá ligado? Tem muita coisa divertida, cara. A gente tá muito risada muito isso aqui. Inclusive, né, a gente quer gravar com você quando você estiver no ciclo de maratona, pra gente gravar nosso episódio, minha primeira maratona. Esse tema é o que o João falou, esse tema realmente é um tema que sempre quando a gente grava ele, é o episódio mais escutado do mês, do semestre. É uma maluquice, é uma maluquice. Que maneiro. Engaja. Que maneiro que o que mais engajou foi o da Esther, né? Foi de uma mulher. Isso é incrível. Sim, total. Então, mas nesse caso é curioso. Todos os episódios de minha primeira maratona, sabia que a gente sempre só gravou com mulheres? E nunca foi... Ah, meu Deus! Não, você falou agora, eu fui tentar... porque foi Esté. A gente gravou com Júcia, a gente gravou com Rafa. A última como é João, que é sua amiga, a pediatra. Que a gente gravou com ela agora. A Luísa, que ela correu a maratona de Nilson Lima. Só que foram 4. Então, todo ano a gente grava um. E geralmente a gente sempre gravava na Maratona do Rio, né? Então, esse é um tópico da nossa série Maratona do Rio, minha primeira maratona. Eu achei de gravar com o Traven, eu achei foda também. Total. Com o Traven foi foda. Com o Marcos Paulo foi foda também. Porra, cara, teve umas pessoas muito foda que passaram aqui, tá ligado? Os currículos. Tem que respeitar, gente. Tem que respeitar. Mas é foda, cara. Vocês estão malucos? Porra, você tá maluco. Da hora demais. Total. Então é isso, né? Acho que mandar um salve aí para geral, né? Todo mundo que passou por aqui pelo podcast, assim, tava tentando pensar alguém de elite para falar e assim eu lembro que de 2021 a 2024 a gente gravou praticamente com todos os atletas de elite, assim. Precisamos chamar Fábio. Fábio, em 2024, eu gravei uma série de vídeos, escolhendo a Maratona do Rio, foi o ano que eu fui embaixador, e ele foi campeão dos 5, foi campeão dos 10, então eu fiquei muito tempo conversando com ele. A gente tem que chamar ele, cara. Tá anotado. Então é isso. 5G. Já se prepara, né? Não vamos esperar mais 300 episódios para você voltar, né? Quando você entrar no ciclo da maratona, a gente já te chama. Pode deixar. Eu aviso quando eu me inscrever. Perfeito. 10. Manda o print.
Então é isso, valeu, Joãozinho, valeu, Aline, é nóis. Obrigada, meu bem. Obrigada, Bê.